Olá, vamos começar mais uma aula da nossa série Bereshit, aula de número 164. E hoje é a penúltima aula dessa série, estamos já chegando no final do livro. Então prepara-se em semana que vem para a gente terminar, né? Bezat Hashem, se Deus quiser. Vamos lá, a gente está em Bereshit, Gênesis, capítulo 50, último capítulo, versículo 14. Vamos começar do 14. A aula passada a gente viu do enterro, deixa eu tirar, tem um monte de livro aqui, do enterro, né, do Yaakov, e vamos seguir. Então a gente viu que no enterro teve algumas confusões, teve guerra, tem quem diga que teve guerra, né, com Edom, tem quem diga que queria que o pessoal de Canaã não queria fazer guerra contra eles, mas por causa de Yosef, tinha um exército, tudo, e embora a guerra e tudo mais, os irmãos ainda tinham uma pressão pairando no ar de estarem também presos e confinados e sendo obrigados a voltar para o Egito, sim? E nesse contexto a gente vai ver que os irmãos vão começar voltando para o Egito a ficar com medinho, e esse medo vai crescendo. Em relação a outro assunto, um assunto que estava quieto, ó, já há 17 anos, ninguém falava mais, estava tudo resolvido, mas será que estava resolvido? Vai falar 14, vai Yashev Yosef Mitzrayim. Então, vai Yashov, voltou Yosef para o Egito, ou seja, no caminho do Egito, o Verrav, ele e seus irmãos, quer dizer que todo mundo voltou em vez de ficar em Israel, como era o esperado e o planejado quando eles deixaram, né, por causa da seca. Verrav, Vechola Olim Itoi, todos que foram com eles, Likbor Aviv, para enterrar o pai, Veacharei Kevrot Aviv, depois de ter enterrado o pai. 15. Vairu a rei Yosef, e ficaram com medo os irmãos de Yosef. Porque ficaram com medo? Que metaverrem, porque morreu o pai deles. E daí? Vai ao Meru e falaram para os outros, né? Luiz Timen e Yosef, talvez Yosef odeie a gente, ou então, óbvio que Yosef odeia a gente, né? Ve'ashiv lá, netkola chegam lá no tom. E agora que ele vai devolver todo o mal que a gente gerou para ele. Ou seja, tudo que a gente fez para ele, a gente vendeu ele, queria matar ele, tudo, né? Fomos com raiva, inveja, quisemos planejar matar ele, depois chegamos no poço, depois a gente vendeu ele. E quando a gente voltou, ele perdoou a gente. E agora ele está sustentando a gente por todo esse ano, com bem, com bom, deu tudo que a gente precisa. Nosso pai morreu. Mas será que o que ele fazia não era só por causa do nosso pai, porque ele gostava muito do pai e ele não ia querer fazer isso com o pai? Mas agora que ele morreu, tem ninguém para ele dar satisfações, né? Agora ele vai ser quem ele realmente é. Aquele que talvez a gente pensava que ele era desde o início. Então os irmãos começam a ficar com medo. Aqui é um ponto que a gente tem que repetir o quê? Nada mudou então. Assim que eles estavam em paz, que os irmãos suspeitaram dele e depois viram, não, como ele é bom. E no final, o pai morre, eles voltam, não, talvez o Yosef é esse que quer matar a gente, que também é injusto ele se vingar da gente pelo que a gente fez com ele, né? Mas, que? 17 anos, desde que Yosef falou que perdoou, não vai fazer nada, para o pai vir. A pulga atrás da orelha, ou seja, todos esses anos estava alguma coisa corroendo eles por dentro, falar, um dia nosso pai vai morrer e a gente não sabe o que fazer. Certo? Aqui eu traduzi vairu, mas vairu é ver, né? Não temer, traduzir errado, e temer, ok? E viram. E aí então, os sábios vão perguntar, os comentaristas, o que eles viram? O que eles viram que fizeram eles terem esse medo? Tava tipo aquele negócio debaixo do tapete, tudo resolvido a priori. O que eles viram que fez voltar à tona a suspeita, então? Então tem duas explicações. Primeira é que quando Yosef ele sustentou todo mundo, todos eram convidados à mesa do rei, né? Tinha a mesa do rei que só as pessoas poderosas comiam com o rei. Ou seja, na mesa do Yosef, o pai e os irmãos comiam sempre na mesa com ele. Estavam sempre convidados. Na cabeceira ficava o pai, depois Yosef e os irmãos, certo? E aí, da partir que eles voltaram e não tinham mais o pai, o Yosef parou de chamar os irmãos para comer. Não chamou mais para a mesa.
Então, falam, ué, porque a gente não tá chamando mais eles, é porque ele nunca gostou da gente, ele só aturava a gente por causa do nosso pai e tudo mais. Comentários vão explicar por que ele fez essa mudança de postura. Porque o pai, beleza, tá na cabeceira, depois tem todos os filhos. Agora, como não tem o pai, alguém tem que sentar na cabeceira. Ele é o rei, ele tem que sentar na cabeceira. Mas se ele sentar na cabeceira, é uma falta de respeito com o Reuven, Shimon e Levi, que são mais velhos, todos os irmãos são mais velhos que ele, e ainda mais o Yehudá, que é o rei. Eles deveriam sentar na cabeceira, mas por outro lado, se ele sentar lá na cabeceira, eu sou o rei, é falta de respeito comigo. Então, o que é melhor, a gente não come junto para não ter falta de respeito. Então, seria a explicação que por uma questão técnica de honra, quem vai sentar vai ter um mal-estar, né? Então, é melhor não faz o evento acontecer. Mas o irmão pensava assim, ué, ele não está mais chamando a gente, alguma coisa mudou. Então, essa é uma hipótese do que eles viram para falar, ó, agora então, se a gente não está sendo mais chamado, quer dizer que você não vai mais sustentar a gente coisa nenhuma e a gente agora vai pagar, com a expressão, o que a gente plantou, né? Deve ser essa expressão que dá, né? Tá? Comer, tem uma outra expressão. Colher o que a gente plantou, deve ser. Quem planta, colhe. Ou como fala o seu Madruga no Chaves, vingança é um prato que se come frio. Espera esfriar, tá, aí se vinga, né? Outra explicação é que, na verdade, na volta, quando eles estavam voltando para o Egito, o Yosef, eles passaram, o que está no caminho para o Egito? O poço. O bendito poço que eles jogaram o Yosef. Eles passaram pelo poço. Quando eles passaram pelo poço, Yosef falou, espera, 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 foi até o poço. Tu não para, foi até o poço e fez Abraham, Baruch, Shassali, nesse Bamakom Azé, que é a mitzvah. Bendito Deus que me fez um milagre nesse local, que me taca no poço, eu não morri, tinha cobras, escorpiões, foi um milagre. Sempre que você passa no milagre pessoal, você vai lá e tem que agradecer. Aí os irmãos olharam isso e falaram, cara, ele não esqueceu a história do poço. Ou seja, é uma coisa que está continuamente com ele. Aí eles viram isso, ele fazendo Abraham lá no poço que eles tacaram, e agora, sabe, ele vai relembrar de tudo e não tem como desculpar o que a gente fez. Já era. Então essa seria outra opção, tá? Então, segundo com essas opções, de acordo com a primeira opção, eles vão falar isso quando eles já estão no Egito. Eles já estão no Egito e aí eles viram que não foram chamados, falaram, agora ele é o governante, a gente aqui, né, sei lá, vai ser escravizado ou coisa pior. Outra opção é que isso aconteceu durante a volta, ainda a volta para o Egito. E aí faz um sentido que eles ainda estavam pensando assim, olha, é melhor a gente verificar com Yosef o que está acontecendo antes de voltar para o Egito, que aí dá para até tentar fugir e ficar em Eretz Canaan, ficar aqui em casa. Tá bom que nossas esposas, nossas filhas estão lá, gado, mas eu vou chegar lá, vou perder tudo mesmo, vai matar todo mundo, vai passar o cerol e todo mundo, melhor ficar aqui. Eu sei que tem um exército, mas tenta fugir. Ninguém vai ser palho pra gente. Então seriam as duas opções, ou é lá e falou, agora não tem o que fazer, eu tô preso aqui e você vai fazer o que quiser com a gente, ou então foi no caminho e falou, ó, se é pra fugir agora. Então vamos lá falar com o Yosef e tirar a história limpa. Então essas são as opções. Então viram, morreu o pai. Agora, o que lembra a gente quando essa frase? E viram que morreu o pai, e agora talvez ele vai se vingar, vai querer matar a gente, se vingar da gente. Quem lembra onde tem isso na Torá? Não? Aí no vídeo? Esav, exatamente, Esav. Esav, depois que perde a primogenitura, Arifká viu que ele falou no coração dele, o Esav, né? Esperar meu pai vai morrer daqui a pouco, e aí eu mato o Yaakov, o meu irmão. E aí a mãe fala, ó, teu irmão quer te matar e teu pai pode morrer a qualquer momento, foge. Certo? Para não morrer. Ou seja, os irmãos aqui estão considerando Yosef igual Esav. É a mesma característica de Esav. Ou seja, o meu pai eu respeito, então não vou fazer nada com meu irmão, mas assim que ele morrer, aí eu vou matar. E Esav pensava assim, Yosef não.
Mas Esav sim. E por que eles quiseram matar Yosef? Uma das expressões a gente viu, porque acharam que Yosef era o Esav. É o filho que saiu do caminho, que vai querer matar todo mundo e ganhar a primogenitura. Ou seja, o motivo que eles fizeram eles fazerem tudo com Yosef é o mesmo motivo das suspeitas que eles têm agora, depois de tudo que aconteceu. Yosef é o maior calculista, né, manipulador da história. E aqui a gente começa a ver várias coisas, como os sábios falam que o Yosef é o adversário do Esav. O que quer dizer nesse sentido o adversário? O Yosef, de fato, tem todas as características e a vida dele é igualzinha do Esav. Ele é tipo o Esav. A diferença é que o Esav escolheu ir para o caminho do mal e o Yosef é tzadik. Os dois eram bonitos, os dois eram influentes, falavam bem do governo, da política, queria sair para o mundo, o homem do campo, né, e não do pastoreio, que ele sonhava, trigo, né, colhendo trigo. Eu quero ir para o Egito, eu quero salvar o mundo, eu quero, né? Os dois eram forte, não sei o que lá, os do cabelo, a beleza. E os dois eram o queridinho do pai, falavam com o pai gostava e dava um favor a mais para eles, que sai do BP, né? Os dois eram diferentes do irmão, que eram pastores, que sentavam nas tendas e tal. Yosef é quem faz guerra contra o Esav, quem faz guerra contra o Esav, porque o Yosef é o cara que, né? Como fala na Gemara, qualquer guerra contra qualquer descendente de Esav, para ganhar tem que ter um descendente de Yosef. Se não tiver um descendente de Yosef, o Esav sempre ganha, né? Falam isso de Edom, dos romanos e tal, tem que ter um descendente de Yosef para ganhar. Né? Que quem ganha de Esav é Yosef, porque Yosef é igual ao Esav, só que tzadik. E os irmãos têm suspeita se ele é tzadik mesmo. E o contraste fala com ele é o mesmo que vem as mães, os filhos, ele se bota na frente do Esav, fala, ó, a gente é igual. Tudo, dá pra ver, para eles me interessar em Yosef a vida inteira. Só que como Yosef acerta todos os caminhos dele, enquanto Esav erra no caminho dele. Os dois no final ganham uma brahá muito parecida, da fartura, da terra, que vai chover, não sei o que lá, né? E por aí vai, a bênção material, que era pra ser de Esav, é dada para Yosef também. E por aí vai, né? Então, aí são bem parecidos nesse quesito. E os irmãos continuam suspeitando que ele é parecido com o Esav. É o que você está mostrando o tempo inteiro. Não, eu não sou parecido com o Esav. Eu sou o oposto dele. A gente é igual nas características, mas nas escolhas, no livre-arbítrio, a gente toma caminhos totalmente diferentes. É o Esav bom, né? Tipo, como se fosse. O próximo da história que vai ser parecido com o Esav é o David Amélia. Né? Que vai ser o cabelo... Vai ser Adomi, né? Vermelho, porém Beethoven com olhos bons, né? Mas o olhar dele é positivo, igual o do Yosef, que olha as coisas para o bem. Não, Deus que fez isso para salvar. Então a mesma coisa de Esav é que os irmãos vão suspeitar do Yosef. Então vão falar eles para Lu Stimein Yosef. O que é Lu? Lu Stimein Yosef. Cada comentário já falou um negócio. A princípio, talvez Yosef vai odiar a gente. Deixa eu ver aqui os comentaristas. Calma, a página errada. Aqui. Lu, talvez, fala Urash, né? Urava Bravanel vai falar, quem dera, Lu, quem dera que ele odeia a gente. Tipo, eu não aguento mais. Ele fica. É que eu falei ela passada no final, né? Tipo, se tem um inimigo, dê pão a ele, né? Se tem um inimigo, dá pão pra ele, alimenta ele, que é o que você fez com os irmãos. Não aguento mais isso, a gente fez tudo de mal pra ele, ele vai ficar sendo bonzinho com a gente? Quem dera, vai, se solta. Tá na hora. Né? Tem que dizer assim, quem dera no sentido seguinte: o que a gente fez pra ele? O que a gente provocou ele virar rei? O que a gente fez no final fez com que ele virasse rei. Quem dera que ele faça isso com a gente. Também tem quem vai por esse caminho, mas a princípio, né? Eu não aguento mais. O Malbim, ele vai falar o seguinte: a questão aqui é que a Torá está lidando é a fraternidade, né? A relação entre irmãos, que é o que ela lida desde o início da Torá, né? Na à toa que ela resolve. Aqui, esse é o último assunto da Torá antes do tipo, e o final de contar o final da história de Yosef. Esse é o último assunto que a Torá realmente vem trazer aqui, que é meio a Torá vem contar sobre a história dos irmãos. Caim matou Abel, Yosef e os irmãos, certo?
Um irmão mata o outro. Porque é um pastor, o outro é do campo. Yosef é o do campo, os irmãos são pastores, né? Esav é do campo, Yaakov é pastor, certo? E aqui, porque eu entrei nisso... então vem falar da fraternidade. Mas antes, a fraternidade que Yosef a todo momento mostrou, ó, existe ainda em mim a fraternidade com vocês. Talvez é uma fraternidade que depende de algo, depende do pai. Enquanto eu tenho pai, a gente é irmão. Porque a gente é do mesmo pai. E nosso pai está vivo, a gente é irmão. Acontece isso muito em muitas famílias, certo? Mas uma vez que não tem mais pai, também a gente não é mais irmão. Vamos cortar relações, a gente fez tudo quando nossos pais estavam vivos. A gente ficou feliz, mas a gente não combina, a gente não se dá, agora vai cada um para o seu lado e acabou. Então é uma fraternidade que depende do pai, certo? Depois do enterro, agora a fraternidade ela só depende dela própria. E a pergunta, a fraternidade de fato existe? É isso que os irmãos agora começam a questionar. Será que a fraternidade por si existe? E essa é a grande pergunta da Torá, de Bereshit pelo menos. Bereshit vem fazer uma pergunta pra gente. A fraternidade real existe? Os seres humanos são irmãos? Conseguem lidar um com o outro? Essa é a pergunta que Bereshit vem fazer pra gente. Ou um vai matar o outro? Que na verdade sempre depende de algo. Ou de dinheiro, ou de mulher, ou de família, ou de não sei o que lá. Mas no final, o Yosef tem como perdoar os irmãos e ser irmão deles? E os irmãos têm como voltar a conviver com o Yosef? Ou isso é impossível no mundo? Essa é a pergunta que muitas pessoas no mundo se fazem e a conclusão é não dá. E Bereshit vem trazer do início dele até o final essa pergunta. E agora traz no final essa história para mostrar existe ou não existe, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. Eles queriam fraternidade, os irmãos são fraternos. Todo mundo, não, os irmãos, todo mundo tem que respeito, respeitar a minoria, respeitar o próximo. Todo mundo, né, luta, tal. Mas existe o respeito no final das contas ou não existe o respeito? As pessoas se respeitam, dá certo ou dá errado? É possível ou não é possível? Os povos, tem como se respeitarem? As diversas religiões, tem como se respeitarem ou é impossível? A minoria sempre vai ser minoria. Que é o que vai acontecer com Yosef, com Yosef, o povo de Yosef, com os judeus, no próximo livro. Um povo dentro de outro povo, é uma minoria. Mas tem como ter fraternidade entre os povos e os dois trabalharem para o bem da sociedade? Ou a maioria tem que oprimir a minoria, né? E essa minoria, quando consegue ver a maioria, ela vai oprimir ou vai ser fraterna? Como Yosef fez com os irmãos depois que ele soube. Essa é a pergunta. Então a pergunta sobre a fraternidade, ela é possível ou não possível? Que é o motivo de Deus chegar na criação do mundo, o homem e a mulher. Deus viu que o mundo era bom. O primeiro dia foi muito bom, o segundo dia foi... Não falo. No terceiro dia foi muito bom 2 vezes, o quarto dia foi bom. No quinto dia Deus viu que foi bom. No sexto dia Deus viu que foi muito bom. Certo? Aí depois fala a Torá, e Deus viu que não era bom que o homem estava sozinho. Deus viu que não é bom. Lotov. Tudo que eu criei, o mundo é bom, a natureza, tudo que eu criei é bom. Mas o homem sozinho isso não é bom. Aí criou Ezer Kenegdó, a mulher. Agora um vai lá para o outro, agora o mundo pode ser bom. Mas é Ezer ou Kenegdó. Pode ser uma ajuda ou pode ser uma adversária. Depende de como eles têm o relacionamento. O objetivo do mundo é o relacionamento entre o homem e a mulher. Ou seja, eles vão saber se relacionar. E depois no Jardim do Éden, quando tem filhos, os filhos vão ser fraternos. E no final, na Torre de Babel, quando tem povos, os povos vão se respeitar ou um vai escravizar o outro? Que é o que acontece na Torre de Babel com Nimrod. Escravizando os outros povos pela primeira vez. E em Shemot, a gente vai ver que o povo vai ser escravizado pelo outro. E qual vai ser a relação de escravidão? Vai ser uma escravidão sadia? É escravidão, é minoria, mas é sadia? Ou vai ter opressão? São as perguntas que a Torá que vem jogar na nossa cara. E aqui a história do Yosef é um exemplo. É o exemplo que a Torá quer trazer. No final, é possível ou não é possível? É o pior caso do Yosef com os irmãos. Mas é possível ou não é possível, no final, a fraternidade voltar a existir? Então, a fraternidade aqui... eu até não tenho um exemplo aqui, falar um pouco... Qual é o livro que fala sobre isso? Não lembro, mas... Tem a famosa crise da meia-idade do casal, né? Que era um caso, o casal casaram, sempre foram bem, tiveram filhos.
juntos, marido e mulher, criaram todos os filhos, 20 anos, hoje em dia 20, 30 anos. Depois de 30, 35 anos, os filhos saíram de casa. O último filho saiu de casa, todo mundo já está endireitado na vida, casado, trabalhando, tudo bem. Aí passa um tempo, o marido e a esposa se separam. Assim, como assim? Estão 50 anos juntos? Não conta não, estão 40 anos juntos, 35 anos juntos. Como assim? Eles venceram todos os desafios da vida. Criaram os filhos, todo mundo bom, não sei o que lá, e se separam. Tipo, qual é o motivo dessa separação, né? Então aí o que eu vi é o seguinte, chegou na conclusão seguinte, que é tipo aquele livro o rio, a chaleira e o pássaro, né? Que o rio é o seguinte, tem um rio entre duas cidades precisam do mesmo rio para travessia e tal, imposto e tal, negócio, ou seja, são duas coisas independentes, mas um precisa do outro, por interesses pessoais. É quando se casa, né? Tipo, eu tenho aqui a minha vida, você tem a sua, a gente precisa de uma ajuda, ajuda mais, você lava a louça, você trabalha, você limpa o chão, você não sei o que lá. Né? O amor não vem assim de um dia para o outro, o amor tem que ser trabalhado, né? Até o amor ir surgindo, que é exatamente o que o Bereshit vem contar, como o amor desenvolve na humanidade, né? Depois, é a chaleira. A chaleira tem o fogo que é quente, tem a água que é fria. E para funcionar tem que ter os dois, tem que ter a chaleira entre os dois. Acho que é alguma coisa assim, não faz muito tempo que não, para você conseguir esquentar a comida, uma coisa assim, não lembra? Que é o seguinte, aí é quando tem filhos. Quando tem filho, sozinho para criar filho, hoje em dia rede de apoio, né? Sem rede de apoio não dá. Então o marido vai falar assim, não, ó, eu trabalho, você cuida das crianças, ou vice-versa. Ou seja, a gente vai dividir funções, mas agora não para eu me dar bem e você se dar bem, mas sim para nós dois juntos construirmos um projeto de sucesso, os nossos filhos. Então no final eles vão... chegou o barulho. O objetivo de criar os filhos é uma terceira coisa que não é dos dois, que os dois estão se colaborando para chegar nessa solução. Sim? E depois tem o pássaro. O pássaro diz que é um animal por si só, é uma coisa só, que voa e anda juntos. Ou seja, a questão é, no final de tudo isso, o amor tem que prevalecer. No final, tem que ser uma relação entre os dois sem nada, não tem filho. Não precisa mais um necessariamente do outro, sei lá. Mas agora tem o amor. Nós somos um pássaro, somos um só. E essa é a crise da meia-idade. É um casal que passa por todos os desafios da vida, cria os filhos, mas quando acaba o projeto em comum, no final não tem ligação entre um e outro. Durante todo não conseguiram transformar em uma coisa só, que não depende dos filhos ou da casa ou das tarefas para estarem juntos um com o outro e gostando da vida. Aí uma galera se separa nessa etapa que não tem mais filho, se separa, porque não tem mais o objetivo em comum. A mesma coisa aqui. Enquanto o tio pai, todo mundo quer agradar o pai. Não, o pai é o Jacob. Ótimo. Agora o pai não está mais. As mães já se foram. E aí? Raquel já não existe há muito tempo. E aí? Leá, a princípio, morreu também já. Então seria o medo deles, né? Segundo, casamento, falei. Tá. Vamos continuar. Então talvez ele vai se vingar, né? Voltar todo o mal que a gente fez por ele. Vai tzevu ele Yosef. Lembra? E ordenaram, o que é ordenaram? Ordenaram alguém, um mensageiro, um enviado, ele Yosef, para o Yosef, você para falar com o Yosef dizendo, ou seja, essa mensagem, ou seja, chegaram para alguém e falaram, você vai até o Yosef e você vai falar isso. Quem que vai? Um deles, ou um terceiro, alguém para dar recado para Yosef. Aqui o Rashi me dava a dizer que são os filhos de Bilá. Que Yosef estava melhor com os filhos de Bilá, vocês são os que mais próximos, então vocês que vão falar, né? Então alguém foi lá dizer, então qual é a mensagem? O nosso pai ordenou, antes de morrer, o seguinte. Vamos, 17. Assim digam vocês para o Yosef. Ou seja, o Jacob chegou para os filhos, sem ser o Yosef, e falou, quando eu morrer, falem tal coisa para Yosef vocês. Então, assim vocês dirão a Yosef, Ana, sana pecha achecha. Por favor, saná, releve, né? Tipo, perdoe, pecha achecha, o crime dos seus irmãos.
Vechatatam, e os seus erros, kirag malucha, porque foi mal o que geraram, né, com os erros deles. Veata sana lepesh avdei, Eloei avirra. E agora, por favor, então, perdoe, né, releve os crimes dos servos do Deus do seu pai, do Senhor do seu pai, ou seja, de Deus. Sim? Então, esse é o recado. Ou seja, nosso pai mandou a gente dizer para você, por favor, perdoar a gente. É o seguinte, se você pela fraternidade em si não quer perdoar, faz pela ordem do nosso pai. A gente sabe que tem uma mitzvah de fazer a ordem do falecido. E até o pai tem que honrar o pai. Como a última ordem antes dele morrer. Antes dele morrer, é isso que ele falou pra gente. Vai ter uma discussão se de fato ele falou isso, ou se ele nunca falou isso, ou se, tipo, ele não falou, mas ele teria falado. É o que ele queria, é o que o pai gostaria. Né? Então vai ter que dizer que a maioria das pessoas vão dizer que não, mentira. Nunca falou isso, porque não tem relato sobre isso. E dois, como ele falou isso antes de morrer, se quem estava junto com o Jacob antes de morrer era o Yosef o tempo inteiro. Beleza. Mas talvez ele falou, depois que eu morrer... Mas a princípio pode ser que eles inventaram essa história. Por quê? Porque deve para Shalom, para paz, igual que Sará, que o Deus mentiu para Sará sobre para paz, que é o que a gente está buscando, a paz, pode mentir. Então vamos dizer que o nosso pai falou isso. E bem ou mal, nosso pai teria falado isso, se precisasse, né? Se o nosso pai soubesse que essa fosse a situação e suspeitasse disso, ele teria dito isso. Porém, na realidade, o pai provavelmente não deve ter falado. Por que não? Porque ele não devia suspeitar de Yosef. É óbvio que ele confiava em Yosef 100%, que ele não faria nada com os irmãos. Isso se o pai soubesse de verdade o que de fato aconteceu, né? A gente viu essa teoria também, né? Então, a princípio, o pai não suspeitava, mesmo que soubesse, ele não suspeitava do Yosef, que ele faria isso com o irmão nunca. E óbvio então que ele não falou isso, mas os irmãos achando que sim existe a suspeita, eles falaram que o pai falou isso e mentiram pela paz. Essa seria a explicação aqui. Tem quem diga que esse antes de morrer, que o nosso pai ordenou antes de morrer. O que é o antes de morrer? Então, tem quem diga que quando Jacob morreu, voltou a fome. Porque quando Jacob chegou, o Nilo subiu, parou a fome. Então, que era para ser 7 anos, só 2 anos de fome, como fala, se não me engano, Durash, né? 2 anos de fome. E aí os outros 5 depois que ele morreu. E aí vai precisar sustentar de novo os filhos. Então, eles precisam, então talvez isso que eles viram não é alguma coisa que aconteceu. Tipo assim, agora não é igual sempre, agora vai ter a fome de novo. Mas será que o nosso irmão vai bancar e sustentar a gente como ele sustentou lá quando tinha o pai? Pelo pai ele sustentou a gente, agora... Então poderia ser esse motivo também. Mas é que eu acho que é mais pro Midrash, que tinha fome depois. Não parece muito isso não. Mas aí cada um com a sua opinião. Então eles falaram isso, né? Vaev Yosef Bedabram Elav. E chorou Yosef ao falar com eles. Ou seja, eles falaram isso e Yosef começou a chorar, a desabar. Porque ele começou a desabar. Pô, cara, é sério isso, né? Tipo, é isso que vocês pensam de mim? Ou então, caraca, vocês sofrem disso até hoje. Eu tentei deixar claro que não é pra pensar sobre isso. Só quis fazer o bem pra vocês, porque no final o que vocês fizeram foi só o bem pra mim. Então Yosef chora. Sim? Vamos entender um pouco o que eles falaram aqui da frase deles, né? Ou seja, o que o pai supostamente mandou eles avisarem. Rotomu Yosef anassana peshachicha, por favor, perdoa o crime dos seus irmãos. Vechatatam, tirar aquela diferença de pesha e hatat. Pesha você fez de propósito, hatat você fez sem querer. Certo? Então o que vocês fizeram? O que eles fizeram de propósito? Venderam como escravo. O que eles fizeram sem querer? Acharam que ele era mau. Eles achavam que Yosef queria matar todo mundo e na verdade eles erraram. Mas se eles soubessem que não, eles nunca teriam feito isso. Kirag maluca, né? Porque a gente fez o mal para você. Então, por favor, perdoe. Pecha avdei Eloei avirra. Porque eles batam os servos do Senhor do nosso Pai. Que é tipo assim, olha, a gente é seu irmão. Né? Então... Saná Peshachecha, por favor, perdoa o crime do seu irmão, dos seus irmãos. A gente é irmão, perdoa pela fraternidade em si, né? Agora, se não, Saná Peshachecha, a gente pelo menos é a mesma crença. Nós todos somos filhos do mesmo Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus, Sarelo aqui. Nós dois somos
servimos ao Senhor do nosso Pai, do mesmo Pai, tem as mesmas crenças que nosso Pai deu. Então, por ser da mesma religião, ter a mesma crença e querer o mesmo para o mundo, perdoa por isso, então. Ou também trazendo o contexto de tipo, nós, como servimos ao mesmo Deus, a gente está arrependido e tal. Né? Vai que Yosef do Abraham lá. Então, Yosef, ele chora. Por que ele chora? Um segundo. Tá. Por que Yosef chora, a gente explicou, né? Agora, como os irmãos entendem ao Yosef chorar? Quando Yosef chora, como eles interpretam o choro do Yosef? Como, tipo, Yosef, igual o Yosef sentia de verdade, pô, vocês estão suspeitando isso de mim, certo? Ou, como vai falar o Netziv de Volozhin, cadê? Aqui, um segundo. Aqui. Que aí quando ele chorou, ele realmente lembrou tudo o que aconteceu. Caraca, ele ainda está muito magoado a ponto de chorar. Ele não consegue nem pensar no que a gente fez e ficar bem. Ou seja, quando ele chora, a resposta de você foi chorar e fala, caraca, agora já era. Ele chorou, quer dizer que ele está muito sentido. A ponto que quando ele lembra, ele chora. Não seria a explicação. Outra coisa do Avdei Eloquei Avir, de trazer Deus assim, nosso pai está morto, mas Deus existe, ele está vivo. Então tá, você na frente do nosso pai não queria, mas Deus ele está sempre olhando. Pode ser essa explicação também, tipo, né? Tipo, então lembra de Deus e não se vinga da gente, não faz nada de mal pela gente. Tá? Então ele chora, aí eles acham que estão encrencados. Vai ele Rugamechav, e foram também os irmãos, vai Plulefanav, e se jogaram ao chão, se prostraram ao chão na frente de Yosef, vai Omer e falaram, nós seremos para você como escravos. Ou seja, ele fala, por favor, nosso pai falou, não sei o que, não sei o que, ele chorou. Ele falou, chorou? Aí eles se jogaram no chão, desespero, falou, a gente vai ser escravo, acabou. Tipo, não faz nada pior. Quê? E aí, ao sonho do Yosef, que nunca tinha acontecido, na prática. Então tem quem entende e explique que o sonho de Yosef das estrelas se curvando para ele, não, dos trigos, o primeiro, do trigo se curvando e tal para ele, aconteceu só agora. A gente já viu o Ramban e tal, várias explicações de quando aconteceu o sonho, já tinha acontecido lá, ele viu que aconteceu o primeiro, então vai acontecer o segundo, é por isso que ele trama e tal, a opinião do Ramban. Mas a opinião mais tardia, vamos dizer assim, é agora. Ou seja, até agora o sonho de Yosef não tinha se concretizado nada. E agora se concretiza no final não da vida, porque ele ainda tem alguns anos, mas no final da história, pelo menos de Bereshit. Aí o sonho se concretizou. Os irmãos se curvaram para Yosef e falaram, a gente faz o que você quiser, a gente vai ser seu escravo e sem nenhuma condição. Então o sonhador aqui vira profeta. Não que ele seja profeta, mas acontece exatamente a profecia dele, bem ou mal. Né? Lavadim, seremos para você como escravos. No final, todo mundo vai ser escravo para o Egito, né? Mas essa questão da escravidão. E é exatamente isso, como a gente está falando da fraternidade entre povos, entre pessoas, a gente vê como o contrário disso é ser escravo do outro, né? Tipo, a gente está... A fraternidade não é possível, então eu vou me submeter a você. E aí, essa agora é a grandeza de Yosef, como sempre. Vai Omer Alehem Yosef. Então vai falar para eles, Yosef, alteral, não tenham medo. Vocês estão com medo, não tenham medo. Levantem, se recomponham, tomam um copo d'água, sentem-se, não tenham medo, calma. Que ataca teu imagem, que eu estou no lugar de Deus. Aqui que eu estou no lugar de Deus, na posição de Deus, várias explicações na verdade, né? Primeiro, é o seguinte, vamos começar do mais literal. Ebenezer, eu estou no lugar de Deus para se ajoelharem para mim, se ajoelhem para Deus, não para mim. Eu não sou Deus para vocês se ajoelharem. Eu não sou, aí é mais bonito ainda, eu não sou Deus para vocês serem meus servos. A gente só é escravo de Deus. O ser humano só pode ser escravo de Deus, de mais ninguém, não do ser humano, e sim do nosso Criador. Qualquer vez que você vai se escravizar por alguém que não é Deus,
as relações humanas estão perdidas. Ou se alguém escravizar alguém que não é e essa pessoa não é Deus, as relações humanas estão perdidas. Alguém está sendo subjugado aqui, não existe fraternidade no mundo de verdade, não tem igualdade, não tem fraternidade, não tem paz, não tem amor. Só Deus. Todos seres humanos são irmãos. A imagem e semelhança de Deus. Todos devem servir a Deus e não a um outro ser humano. Tanto que a gente vai aprender lá que quando alguém quer ser escravo na Torá, que o robô tem que ser escravo mais de 7 anos para sempre, tem que furar o ouvido. Porque furar o ouvido, o seu ouvido que ouviu, eu sou seu Deus, que tirei da casa da escravidão. Agora você quer ser escravo, por livre e espontânea vontade. E que sociedade doente é essa que a pessoa prefere ser escrava na vida do que outra coisa? Embora ser escravo é muito melhor do que várias coisas na vida. Por exemplo, não tem emprego, não tem como sustentar a família, não tem o que comer e onde morar. É melhor ser escravo mesmo. Se tiver uma relação de escravidão boa. Mas mesmo essa escravidão boa, não a escravidão que a gente conhece do mundo ocidental e tal, que é uma de opressão, ou como os egípcios, mas uma boa, que o escravo pela Torá não pode ter um trabalho inútil, não pode fazer uma coisa só para tapar buraco, para fazer hora. Tem que ser tudo com respeito, com valor, só o que é necessário. Se tiver uma cama melhor, a melhor cama vai para o escravo. Se tiver a comida melhor, a melhor comida vai para o escravo e não para ele. Isso é uma relação boa de senhor e escravidão. Mesmo assim, a Torá já recrimina que o escravo que quer ser assim para sempre, fala, você não ouviu que Deus que te tirou da escravidão, você quer ser escravo? Isso é recriminado, muito mais ser subjugado e oprimido e violentado ou qualquer coisa desse tipo. Que é a ideia de eu não poder, o livre-arbítrio que Deus me deu, eu estou dando na mão de outro para dominar o que eu devo fazer. Minha liberdade se vai embora. Acabou a liberdade. Igualdade, liberdade e fraternidade aqui se vão. Ou seja, Deus fala, eu estou no lugar de Deus? Vocês vão se curvar para mim? Como assim? Tá? Essa é a primeira explicação, talvez a mais real. Outra é Tachat Elohim, é de tremer. Calma, eu temo a Deus. Eu não vou fazer isso, eu temo a Deus. Eu não posso me vingar, eu não posso guardar rancor. Eu não vou fazer isso com meus irmãos. É um crime muito errado. Eu não posso me relacionar com o próximo de uma forma errada, cruel, má, vingativa, mesmo que mereça. Tachat Elohim, eu estou debaixo de Deus. Tenho um temor a Deus. Interessante na Torá, estava vendo até, foi anteontem, que a maioria das vezes na Torá que tem a palavra Tachat Elohim ou Irat Elohim, temor a Deus, alguma coisa nesse sentido, é sempre no contexto que a pessoa está dizendo que ela é de relação entre um ser humano e o próximo. Não são de assuntos sobre o homem e Deus. Sempre tem temor a Deus em relação ao próximo, porque quem tem temor a Deus trata bem o próximo. Isso é ter temor a Deus na Torá. E não tipo, eu rezo 1000 vezes. Isso não é na Torá escrito como temor a Deus. Quando alguém fala, eu tenho temor a Deus, quer dizer o seguinte, é óbvio que eu vou tratar o próximo bem, porque eu temo a Deus. Esse é o contexto da maioria das vezes da Torá quando está escrito temor a Deus. Entre parênteses. Mas o Rashi vai falar, Tachat Elohim, ou seja, e eu conseguiria? Ou seja, eu estou no lugar de Deus para decidir o que vai acontecer. Se vocês que são 10 tentaram eliminar um e não conseguirem, olha o que deu, imagina eu eliminar 10, como fala o Midrash. Se 10 velas não conseguiram apagar uma vai apagar 10? Não tem como. Ou seja, se eu quisesse, ia acontecer muito melhor para Deus. Mesmo se eu quisesse, não ia ter o que fazer. Seria outra explicação. Outra do Orahaim, eu sou Deus para julgar o que fazer com o próximo? Deus que julga. Deixa na mão de Deus. Se Deus achar que vocês são culpados, ele vai lidar com vocês. Mas não sou eu, ser humano, que vou julgar a situação e fazer o papel de Deus. Eu sou Deus? Outra explicação. Tema Deus. Aqui, um segundo, cadê? Está sana peixe, cadê? Vai ao Menachem, você terá alterar o que Tachat Elohim mani. Ou seja, o Ravavanel. Eu estou no lugar de Deus que decretou vocês fazerem isso. Isso aí, porque eu precisava sustentar vocês. E pro bem de vocês, Deus fez tudo acontecer. Eu estou tipo a Tachat Elohim, eu fui o boneco de Deus na história. Foi a marionete de Deus. Eu fui para acontecer o que ele vai falar adiante, para sustentar vocês. Então, lateral, não tenham medo. Eu não quero fazer mal nenhum, vocês só me fizeram bem. Sim? E a outra que é interessante, que essa expressão Tachat Elohim já apareceu antes na Torá. Onde? Agora,
gente falou do Esava? Quando? Não. Longe, tá longe. Yaakov e Rachel. Rachel falou para Yaakov, me dê filhos. E aí Yaakov ficou zangado e falou, e eu estou no lugar de Deus? Para dar filhos? Quem dá filhos é Deus, não sou eu. Sabe, me pedindo Deus, se pede para ser humano? Mesma coisa que se ajoelha para ser humano, se oprime, se subjuga a ser humano, eu sou Deus. Mesma coisa aqui. Tá. Então, vamos continuar Yosef. Então, falou, vocês pensaram sobre mim para o mal. Elohim chashava letová, mas Deus ele pensou para o bem. Por quê? Leman asoka yomazé lechayot amrav, para que Deus faça acontecer como aconteceu hoje, que eu consiga fazer viver um grande povo, sustentar um grande povo. Vocês todos estão sendo sustentados por mim, graças a Deus. Por isso que eu estou aqui. Tá. Continua. Amrav, porque o povo aqui já tinha tido filhos, né? Era mais só sair de 70, né? 17 anos depois. Viatá. Então agora, Al-Tiral, não tenham medo. Anochi halkel etchem veitapchem. Eu vou sustentar vocês e os filhos de vocês. Vem na remotole da beira lebam. E consolou eles e falou ao coração deles. A ponto de conseguir fazer para esse assunto se acabasse. Agora, o que é isso? Não tenho medo? Ou seja, pode ser que realmente o ponto aqui é que os irmãos não só agora temiam pela própria vida. E se agora eles tinham filhos, netos. E alguém tem que sustentar. E eles não trabalhavam a princípio. Porque eles eram sustentados por Yosef. Certo? Eram pastores, engostem, tal. E se o Midrash for verdade que agora é seca, então eles nem iam ter o que fazer. Porque eles nem deram dinheiro para o depósito, né? Quem deu foram os egípcios. Eles estão ali, por favor, a Yosef. O faraó tem favor a Yosef, não os irmãos de Yosef. Então, cara, esse é o medo também. Meus filhos, cara. O que eu vou fazer com meus filhos? Como a gente vai viver? Então, Yosef, ele fala, não tenho medo. Eu vou sustentar, da mesma vez que eu sustentei antes, eu vou continuar sustentando vocês e o filho de vocês. Que aqui é uma novidade. Que até então eu não falo, vou sustentar o filho de vocês. E deixa, mesmo quando se vocês morrerem, mesmo se acontecer alguma coisa, saiba que eu tenho um compromisso também com os descendentes de vocês. Todos serão sustentados por mim. Vai na remotal. Aí consolou eles. E falou no coração deles. Sim. Olha que bonito. Acho que aqui, orar já faz assim. Antes de vocês virem ao Egito, certo? Isso é sobre e falou no coração deles. O que ia falar no coração? Alguma coisa que eles ficaram sossegados, tipo assim, é verdade, nada vai acontecer de mal com a gente. Que é o seguinte, fala o seguinte, antes de vocês chegarem no Egito, vocês irmãos, que eu era já o rei, todo mundo ficava a fofoquinha na rua, comentava, saía nas revistas, que eu não era propício para ser rei. Por quê? Porque eu era um escravo. Esse cara que era escravo ele não é livre, não pode ser rei, não pode ser ministro, não pode ser grande no Egito, sim? Na aristocracia. Mas aí quando vocês chegaram, todo mundo soube que eu não era escravo e sim de uma família importante, filho de Jacob. E graças a vocês, eu fiquei com uma boa imagem para o Egito e na política e nas fofoquinhas do Egito, certo? Agora, imagina se eu matar vocês agora. O que eles vão falar? Vão falar... Yosef viu um grupo de jovens que chegou no Egito, fingiu que eles eram irmãos dele por todo esse tempo, certo? E depois foi lá e matou todo mundo. E tem um irmão que mata seus próprios irmãos, por acaso? Não. Aí eu estou descredibilizado. Então relaxa, eu não vou fazer nada de mal com vocês. Aí sossegou o coração deles. Então, é verdade. Politicamente ele não pode fazer nada pra gente. Vai pegar mal. Esse é o argumento de Yosef para consolar os irmãos. E aí ele fala, só outra coisa, se 10 velas não apagaram uma pode apagar 10? Aí o Netziv fala assim, o Netziv de Volozhin fala assim, vocês pediram para serem meus escravos agora, certo? Por quê? Porque vocês estão com medo também de sustento, é isso, vocês não vão sustentar, vamos ser escravo seu, pelo menos vai ter comida, certo? Porque é melhor ser escravo e ter comida do que ser livre e não ter comida. Tem uma carta do Rav Kook que
na época dele que começou a ter isso tipo, contra a escravidão de fato, tipo, como a escravidão é ruim e tal, mas um pouco antes já teve a abolição, mas estava muito então, mas era na época que as relações trabalhistas eram péssimas, né? Então tipo, tinha o caso dos mineradores, e ele faz uma carta mostrando tipo assim, como a situação dos mineradores é muito pior do que um escravo. Os caras ficavam na mina preso, ganhavam o salário deles, mas era mixaria, não ficava com a família e morria soterrado, daí ficava com doença. É melhor ser escravo, até nas piores condições. Como, tipo, não necessariamente a escravidão é o papel, né? O burocrático. Ele é escravo de alguém, então a gente teve a alforria, aboliu a escravidão, a escravatura, então agora a sociedade é melhor. Não, outras formas sociais vão se adaptar para fazer com as pessoas sem serem escravos e serem piores que escravos em algumas situações, né? Por isso que tem a questão de melhorar as relações trabalhistas, e hoje a gente sabe, né, como tem trabalho escravo por aí, e mesmo às vezes sem nome escravo. Então é melhor você ter comida e ser escravo do que não ter comida, certo? Então, Yosef estava assim, olha, presta atenção, eu não vou escravizar vocês, eu não sou Deus. E mais ainda, e eu vou sustentar, ou seja, o perigo é ser escravo e ter o que comer. Então eu prefiro ser escravo do que ter o que comer e ser escravo. Então ele fala assim, olha, escravos vocês não vão ser. Fala, caraca, tá, mas agora a gente vai ter que trabalhar. Não, e vou sustentar vocês. Eu, filho de vocês. Não tenham medo, não se preocupem. Aí eles ficam sossegados. Ou seja, tudo que vocês precisam, estão com medo, relaxa, eu vou garantir. E aí então eles consolam, né? Vai da beira a Libã. Bom, aqui acabou então a ação da fraternidade, ou seja, você consegue demonstrar para os irmãos que ele realmente é irmão e que é possível e que os irmãos podem contar com ele. O que muitos comentaristas vão dizer, alguns não comentaristas que eu ouvi dizendo que é o seguinte: teve Caim e Abel. Qual o problema? Um matou o outro. Porque um matou o outro? Porque eles não dialogaram. Primeiro, Adão e Havá. Falou isso lá nos primeiros filmes. Adão e Eva. Qual o problema? Porque o Adão comeu o fruto proibido que Eva deu? Porque não teve nenhum diálogo entre Adão e Eva em todo o Bereshit. Ninguém falou com ninguém. Não teve diálogo, erraram, falta de comunicação, causou o pecado da humanidade. Caim e Abel. Qual o erro? Não conversaram. Como está escrito, veio Hevel e falou para Caim. Aí só está falando falou, aí não diz o conteúdo do falou. E Caim matou Eva. Ou seja, a Hevel tentou falar melhor do que Adão e Eva. Adão e Eva trouxe a morte para todo mundo. Caim tentou falar, morreu. Abel tentou falar, Caim matou. Mas não falou. Então teve a morte só de metade do mundo agora, não do mundo inteiro, certo? Por aí a gente vai vendo, aí depois a gente viu que Abraham e Lot, que começa a ter briga entre os pastores, e Abraham fala assim, olha, nós somos irmãos, então vamos se afastar, ou seja, é melhor a gente se afastar para acabar um não matando o outro, já que somos irmãos, porque irmãos se matam na história da humanidade. Aí se afastam e não tem morte, mas eles se separam e não vivem com fraternidade, como deveriam viver, certo? Depois tem Ismael e Yitzhak, que não tem nenhum diálogo entre eles. Na Torá inteira eles não conversam nada um com outros. Tem um distanciamento dos irmãos aqui. Não é uma relação, mas ninguém morre. Ninguém também tenta matar. Se bem que diz que Ismael e Midrash tentava ameaçar, né, tacava pedra, que seja. Aí depois a gente tem Esav e Jacó. Esav quer matar Jacó. Mas eles conversam. Nisso que eles conversam, ninguém morre. Que é quando o Jacó volta e eles conversam, se abraçam, se beijam, por alguns comentaristas de verdade, naquele momento. Tem fraternidade, tem amor, e a morte é evitada pela primeira vez em Bereshit. E aí depois a gente viu Peretz e Zara, né, que nunca brigaram, a gente viu Efraim e Menashe. Mas aqui a gente tem Yosef e os irmãos. E aí eles conversam, no final tentam matar ele, depois eles conversam. Tem conversa pra cá, conversa pra lá, depois tem Yehudá. Se reconciliam e aqui de novo, ó. Aí está suspeitando de Yosef. Vamos conversar com Yosef? Vai alguém falar com Yosef? Imagina se não tivessem falado.
conversou. Yosef respondeu. Teve o diálogo. No final, voltaram a viver juntos. E aqui quer dizer que pela primeira vez um utensílio de fraternidade real é criado no mundo desde que o mundo foi criado. Tem irmãos que realmente, pelo menos, sabem conviver. Um ajudando o outro, por embora o que tenha feito com o outro se desculpando, e assim eles conseguem viver em harmonia. Ah, existe um recipiente de harmonia no mundo, finalmente, entre irmãos? Pode fechar Bereshit. Agora pode acabar o livro. Porque é possível a fraternidade no mundo. É possível que os povos se respeitem. É possível que pessoas diferentes se respeitem e convivam no mundo. Não precisa amar, mas pelo menos que sejam fraternos, que convivam, que se respeitem. Então, talvez essa mensagem, finalizando aqui o Bereshit nesse assunto, né? Então, mais um pouquinho para a gente chegar, deixar ela porque vem só para o final. E vai Yashev Yosef b'Mitzrayim, e voltou Yosef para o Egito. Então, aqui pela opinião que eles ainda estavam voltando. O Beit Aviv, ele e toda a casa do pai, ou seja, viraram uma casa. Vai rir, né? O que é virar uma casa? Quem vai dizer isso? Cadê? Aqui o Netziv Vologin, tem o Malbim. Mas vai dizer assim, que ele ficou em paz, né? Com o reinado, voltou para o Egito, ou seja, estava em paz no Egito, certo? Com a família, o Beit Aviv, ou seja, e com a família, Yosef ficou em paz. Sim? E aqui ele e a casa do pai, querendo dizer que, da partir de então, eles não mais moravam longe um do outro. Embora ele era governante, ele se esforçou de ficar sempre o resto da vida perto dos irmãos. Fala o Malbim. E vai Amot Yosef, vai rir Yosef, vive Yosef, meia vez Shana, ou seja, de 110 anos. Ou seja, durante o resto da vida, ele ficou junto com Beit Aviv. O que antes não era junto, ele era o governante e os irmãos eram lá em Goshen, da partir da morte do Yaakov, até quem que explica que ele evitava, justamente para o Yaakov nunca perguntar para o Yosef o que de fato aconteceu. Mas, ignorando isso, da partir da morte do pai, fala, agora eu vou estar presente com os meus irmãos. Porque o que eu fiz nesses 17 anos não foi o suficiente para eles entenderem que eu sou irmão deles. Então, a partir de agora, eu vou me comportar não como meu governante. A minha prioridade é me comportar como irmão. Pertencente daquela casa, da casa do meu pai. E eu faço parte daquela casa. E eu, meus filhos, meus netos, todos vamos conviver juntos. E ele morre 110 vezes, completo com a família. Volta para Yosef, volta para casa. O filho que ele deu, que Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Outro filho, que Deus me fez ter sucesso nessa terra, longe daquela terra. E agora no final da vida, Yosef volta para a casa do pai. Volta a conviver com a própria família, com os próprios irmãos, mesmo sem o pai. Só com os irmãos. Certo? O Beit Aviv. E o Malbim, e o Netziv vai falar que ele não morava longe. Parecia que ele é governante, mas esforçou de ficar com os irmãos. A mesma coisa que o Malbim vai falar, né? E tal. Ele vive, a aula que vem a gente pega o assunto que ele viveu 110 anos, tá? Eu quero só finalizar esse assunto da fraternidade dessa aula. Vamos mais um, eu não vou falar tudo, a aula que vem a gente termina, tá? Vamos para o versículo 23. Vaiar Yosef Lefra, então ele viveu 110 anos, ou seja, um bom tempo. Aqui, na época, ele estava com 30 anos, mais 9, 39 anos, mais 17, 49, 56 anos, Yosef está aqui. Então ele morreu até 110, ou seja, mais o dobro da vida, mais ou menos, né? Ele vive com os irmãos em paz agora, sem pai. Vaiar Yosef Lefraim Bnei Shlishim. Yosef vê o Efraim, ou seja, o filho dele, Bnei Shlishim, mais 3 gerações de filhos, né? Gam Bnei Machir, também os filhos de Machir, Ben Menashe, Yeludu al Brichei Yosef, todos cresceram na perna de Yosef. Yosef criou todos esses. Ou seja, Yosef foi presente como pai, como avô, como bisavô, como família, não só era o governante que ficava lá na política. Isso demonstrando como Yosef, mesmo sendo governante, ele talvez não era aquele governante que ele era durante as épocas de fome. Presente e tal, como a gente já viu nas anos. Mas todos. Aqui tem que dizer que o Brichei Yosef é uma dica do Sandak na Torá, né? O que nasce no colo do pai, ou seja, que o Sandak vai fazer o brinde lá. Mas é só que um remes, né? Vayomer Yosef Elechav, Anochimet. Não, aí essa a gente deixa outra. Eu quero só finalizar com isso do Brichei Yosef. Ou seja, que ele viu várias gerações, que é Abraham, que Yaakov dá, você vai ver, e aquilo lá, esse vai gerar mais que esse, a gente vê. Como Efraim tem mais que Menashe. Né? Que Efraim vê 3 gerações,
Gam bnei Machir ben Menashe ilodu gam b'nei Yosef. E o Machir até 2 gerações. A gente vai ver como então Efraim já nasce mais, que fala que Efraim vai estar na frente de Yosef em frutos, em filhos. Tá? Mas como ele consegue então criar toda essa família, Yosef, né, no Egito. Mas eu queria terminar a aula com Divrei Yamim, com Crônicas 1, capítulo 2, versículo 21. Vou deixar já separado aqui. Capítulo 2 está falando aqui sobre a descendência de Yehudá, dos filhos de Yehudá. Sabe que Yehudá teve Peretz e Zera, né? No versículo 5, os filhos de Peretz, Hetzron e Hamul. Então teve Hetzron. Aí, no versículo 21, está falando de todos os filhos que Hetzron teve, a esposa, né, tal, morreu a esposa, essa história. Então Hetzron, no versículo 21, tendo já 60 anos, tomou por mulher a filha de Mahir, o pai de Gilad. Tá? Então quem é Mahir, o pai de Gilad? São aqui os descendentes de Yosef. Então a gente vê que o Hetzron, o neto do Yehudá, casou com o neto do Yosef, o bisneto do Yosef. Então Yosef e Yehudá, que eram os adversários, brigados, cada um com a sua ideologia, os netos deles casaram. E Hetzron é tipo a linhagem real de Yehudá, né? Hetzron. Aqui. É filho de Mahir, o pai de Gilad. E ele deu à luz a Seguv. E Seguv gerou Yair, que veio até 23 cidades na cidade de Gilad. Então talvez aqui a Torá está terminando com o Briquei Yosef, mostrando as descendentes de Yosef, que nos colos de Yosef, eles foram criados com Yosef, com os valores de Yosef. E quais são os valores de Yosef? A paz, a fraternidade. E esses filhos criados nessa família, nesse contexto, casaram com os filhos do Yehudá. E no final criaram uma única família, que é a profecia do final dos tempos. Que Yosef será escrito numa árvore, e Yehudá no outro, e no final eles serão um ramo só, uma única árvore, um único povo. Querendo dizer sobre a cisão dos 2 reinos de Yehudá e Yosef na época da monarquia, depois Rehovam e Yerovam até a destruição do templo, o exílio de Israel, depois... E no final, para o fim dos tempos, que no final será esses 2 ramos, Yosef e Yehudá, que não se dão, que não sei lá, no final serão um ramo só. E a gente vê aqui como tudo vem do esforço do próprio Yosef, de fazer com que os ramos se juntem. Né? E Yehudá Caneira aparentemente também, porque Yehudá que traz Yosef para a família, lá em Parashá a gente vai Gash. Yosef, vem com a gente, somos irmãos e não sei o que lá. No final a gente vê como no final de toda essa história existe o esforço de cada um de voltar a viver como família. Eles, de fato, vivem como família a maior parte da vida, né? Que é metade da vida, mais, do Yosef eles vão viver até mais, e no final eles constituem uma única família até, os filhos se casam entre si e geram netos, bisnetos, por aí vai. A gente vê como o Yosef tem uma vida boa, a princípio, particular no final dos dias. Então, a aula que vem a gente chega para o final da Torá, última aula de Bereshit. Deem like, compartilhem e até a próxima.